Fala, seus caracaticas! Bora para mais um vídeo sem corte, sem edição e sem enrolação, porque aqui você aprende o que mais entende do Strategy Quant no Brasil. Como é que você me ajuda com tanto conteúdo de valor que eu tenho trazido aqui? Curtindo, comprando, se for comprar com o cupom mais barato que tem, usando meu cupom que está aqui disponível. E se você tiver interesse de aprender ainda mais, partindo para a mentoria, beleza? Então, bora direto pro vídeo. Hoje eu estou aqui, mais uma vez, tentando trazer um daqueles documentos que a gente lê e eu tinha guardado aqui comigo, mas que eu quero compartilhar com vocês, que é sobre teste de robustez. Eu vou a partir daqui, sinceramente, que eu criei várias partes da minha metodologia, beleza? Aqui no Building Alpha Robustness Test Guide. E aqui, galera, esse site que eu vou deixar aqui para vocês é muito legal. Eu vou dar uma passada bem rápida, mas basicamente aqui ele vai tentar passar por vários testes de robustez, mostrando um pouquinho sobre como que funciona a ferramenta deles e dizendo basicamente que os testes de robustez, então, eles são equiparados a gente a ter confiabilidade com a nossa estratégia. E então, chega até a afirmar aqui, né, que o teste de robustez é a chave para identificar potenciais sistemas de negociação confiáveis. Então, basicamente, o que ele está dizendo é: passou pelo teste de robustez, a estratégia tem que funcionar? Não, mas possivelmente as estratégias que não passaram não iriam funcionar. Então, é um jeito da gente filtrar as estratégias. Sempre, ele vai afirmar aqui também, ó, sempre vai ter diferença entre os dados ao vivo e aquilo que a gente teve no backtest. Beleza? Sempre vai ter. E a gente precisa levar isso em consideração. A gente quer testar, estressar a estratégia ao máximo para a gente evitar de perder. Beleza? Então, lembre-se sempre, né? A gente tem que evitar a perda. Então, se a gente perder 10%, a gente precisa de 11,11 para poder ganhar. Sempre que a gente for fazer os nossos testes, a gente tem que ter isso em mente, de sempre lembrar e de ter uma grande confiança nas estratégias que a gente está colocando para rodar, para que a gente não caia no erro de ter um drawdown muito grande e ser muito difícil de recuperar. Beleza? Então, cara, acima de 30% de drawdown, quem trabalha acima disso aqui tá fazendo besteira, assim, sinceramente. Acho que entre 20 e 25 seria até o ideal, assim, de drawdown para poder trabalhar. Beleza? Então, bora lá. Ele coloca aqui, ó, vários testes robustez. E a gente tem vários desses testes aqui lá no Strategy Quant. A gente tem até mais testes do que esse aqui lá no Strategy Quant. Beleza? Então, o que ele traz aqui? Ele traz porque que os testes falham. Porque às vezes eles estão construídos por um ambiente único de mercado. Ou seja, tá, você fez o backtest num período único, você fez o seu backtest ali para um período em que o mercado, sei lá, é de recessão. E aí, a tua estratégia só vai funcionar para aquele mercado. Você não testou em outros tipos de mercado, ou seja, você teve uma amostra muito pequena. E aí acaba que quando o mercado muda, a tua estratégia também acaba não performando. Então você precisa sempre fazer backtests em períodos longos. Beleza? Essa é a base. Então eu já vi gente falando aí de fazer backtest em 3 meses. Galera, não funciona. 3 meses não é um ciclo legal. Você tem que fazer backtest ali com mais tempo, com mais anos. E a segunda coisa é você estar muito interessado em ter um bom backtest. Galera, o backtest é só um retrato. Você não precisa ter o melhor resultado no backtest. O que você quer é que a tua estratégia opere em conta real. E é por isso que você precisa operar sempre com portfólios. Estratégias medíocres geram portfólios significativamente excelentes. Então, tenha isso também em mente. Não busque apenas a melhor estratégia. Busque estratégias confiáveis que vão gerar bons portfólios. Beleza? Tenha isso em mente também. Então, vamos lá, eu vou falar alguns dos testes aqui. Ele está explicando o que é overfitting, beleza? É legal também que existe o underfitting, né? Não sei se a galera sabe disso aqui, mas o underfit são estratégias que não foram nada otimizadas e que, na verdade, não geram uma predição em relação ao mercado. As estratégias overfitadas são as que encaixam exatamente no mercado passado, as underfitadas aqui, né? São estratégias que não tem nada a ver com o mercado. E a gente tem a estratégia de good fit que elas preveem o mercado, mas não estão super
otimizadas para o mercado, beleza? Então, a gente não quer estratégias underfitadas nem overfitadas, beleza? Isso é importante saber. E aí, como é que ele vai falar sobre esse overfit? É a galera que quer fazer tantas e tantas partes ali e tantos testes que daqui a pouco está operando, né? Ele dá esse exemplo aqui, ó, o período de RSI de 12 cruzando 66,19. E aí eu coloco o stop loss de 217,34, como se fosse, sei lá, a segunda casa decimal que fosse fazer diferença. Então, assim, não, galera, não é a segunda casa decimal que vai fazer diferença dentro dos backtests, são os passos. Inclusive, acho que é o próximo vídeo que vai sair é sobre calibragem dos indicadores lá no Strategy Quant, você precisa ficar ligado. E aí ele fala sobre os melhores testes, dizendo que, cara, não tem um único teste, mas a gente tem duas categorias de teste. Testes dentro e teste fora da amostra. Beleza? E basicamente o teste inicial que eu vou falar aqui é, cara, separa 30% aí do teu período para poder fazer teste fora da amostra. Então, esse aqui já é um jeito básico, né, de fazer um backtest. Então, você vai entender como é que é a estratégia nesse período azul e aí você quer testá-la aqui no período em vermelho. Outra forma de você testar é testar o mesmo 30% ali, mas em períodos aleatórios, né? Para você entender depois no final das contas como é que ficou, né, a tua estratégia, como é que formou a tua estratégia nesse período. Depois ele faz aqui, né, uma combinação das estratégias, pegando a melhor estratégia aleatória ali como sendo a referência. Aqui em outros mercados, então é uma forma também da gente fazer teste alto que sempre fazer em outros mercados. Aqui, começando a operar em horário diferente. Então, em vez de operar em 1 hora, se teu trade entrar outro período depois. E eu não vou passar por todos os testes aqui, mas aqui você tem uma boa noção de vários e vários testes que você precisa fazer. Só mais uma coisa aqui que é legal de ver e entender. Existem vários tipos de Monte Carlo, aqui ele vai passar por algum deles, teste de liquidez, mas ele é bastante crítico aqui em relação ao WFA, WFM, tá? E aí ele fala que, ó, cara, esse aqui é apenas um único teste, mas ele usa dados em sample para poder fazer esse teste. E aí a gente tem outros testes que podem andar por outros caminhos para poder chegar em resultados, inclusive, talvez melhores. Claro que o WFA ficou muito popularizado, mas não coloque todas as fichas dentro do WFA, beleza? Então, é uma dica que serve para esse e para os outros testes. A gente nunca colocar toda a confiança em um único teste, em fazer o máximo de testes que a gente entender que fazem sentido, que a tua ferramenta aí te permite fazer. E o Strategy Quant permite fazer vários e vários testes. Se você quiser saber todos os testes que eu faço, cola aí que a gente marca uma call para a gente poder conversar sobre isso, para a gente poder entender melhor quais são as suas necessidades e te atender da melhor forma. Eu apresento os testes que eu faço de forma muito muito interessante, tanto no curso da DK Labs quanto também na mentoria, né, focando em testes para ativos diferentes. Então, lá no curso eu vou falar sobre os testes que eu faço, especialmente para Forex, swing trade, e na mentoria eu vou tratar de day trade, especialmente para índices, beleza? Então, para mostrar um pouquinho da diferença também e como é que eu aplico, como é que eu modifico os testes para cada um dos mercados, dos tipos de negociação que a gente faz, beleza? Então é isso, espero que você leia o artigo completo, aprenda e implemente aí vários testes robustez da melhor forma possível, beleza? Valeu, tamo junto, até a próxima.